Nesse vídeo eu vou te contar qual a importância do planeta Júpiter no mapa astral infantil. Primeiro a gente tem que lembrar qual é o significado de Júpiter. Júpiter significa expansão, amplidão, ir além das fronteiras. Toda vez que Júpiter está sendo marcado no nosso mapa, né, por um trânsito, é um momento de expansão, um momento de ir para além das fronteiras. E isso acontece também na infância. Mas como é que isso acontece na infância? De uma forma muito peculiar. Inclusive, a gente tem marcos muito importantes. 3, 6, 9 e 12. São marcados pelas quadraturas, 3 e 9, 6 a oposição e 12 o retorno. Então, é o momento em que a criança está no auge do seu desenvolvimento, em que ela está no momento de maior expansão, maior desejo e maior capacidade de ultrapassar os limites e estabelecer novos limites. Então, vamos aqui começando com o início. Primeiro que a gente precisa entender que o mapa astral é o retrato do céu no momento do nascimento. Mas os planetas, eles não ficam parados, eles estão em constante movimento. Então, toda vez que Júpiter, né, que ele está em contato com ele mesmo, né, o Júpiter em trânsito está em contato com Júpiter de nascimento, que são essas idades que eu falei, 3, 6, 9 e 12, na infância, que são os momentos mais marcantes, em que a criança ela tá no momento que pode aparentar ser mais desafiador, porque é um momento de vencer barreiras e ultrapassar limites, tá? Então, por exemplo, quando a gente pega uma criança de 3 anos, que é uma criança que já domina mais o seu corpo, certo? Porque assim, você vê como o mapa astral, ele mostra perfeitamente a evolução do desenvolvimento infantil. Aos 2 anos tem o retorno de Marte, que é quando Marte, que rege o corpo também, tá? Então ele vai reger muito a capacidade da criança dominar o próprio corpo. Então, dos 2 aos 3 anos, a criança consegue desenvolver uma grande capacidade de autocontrole. Tanto quando a gente vê, por exemplo, uma criança pequena, ela perde o equilíbrio com muito mais facilidade. Então, com os 3 anos, a criança já tem um domínio maior do seu próprio corpo. Então, assim, é uma idade que a criança está subindo muito nos móveis, subindo escada, experimentando. É uma idade de muita experimentação. E como ela ainda não tem a restrição, o limite ainda bem estabelecido, não sabe as regras, ainda não conhece os perigos, porque ainda está em um processo de experimentação, então é uma fase em que a criança está ultrapassando aquelas barreiras. Então, assim, simplesmente dizer não, não pode, é perigoso, não serve mais para aquela criança, porque ela precisa passar pela experiência. E esse também é um outro ponto muito importante de Júpiter. Toda vez que Júpiter está no auge do seu desenvolvimento do mapa astral, nos 3, 6, 9 e 12 anos, é um momento de experimentação, em que a criança precisa sentir, experimentar o mundo com os próprios olhos, com o próprio corpo, com a própria experiência de vivência. Então, assim, aos 3 anos a gente tem esse momento. Por isso que muitas vezes algumas mães falam que os 3 anos são ou foram mais desafiantes do que os 2, né? Porque a gente tem aquele marco da infância que a gente chama de Terrible Two, né? Os terríveis 2 anos. E que os 3 anos eles podem ser mais desafiantes porque a criança está nesse momento de ultrapassar a barreira. Então, algumas manhinhas elas podem achar que as crianças ficam um pouco mais assim desafiadoras, sobretudo se a gente está falando de crianças que são mais tranquilas, né? Bebês que foram mais tranquilos e que até naquele momento tinham sido mais tranquilos, mas quando chega aos 3 anos parece que fica mais agitado, que procura mais o conhecer o mundo. Então é um momento muito forte de conhecimento do mundo. Aos 6 anos, na oposição, a gente vai ter como a gente chama de mini adolescência. Então é um momento muito forte em que acaba a primeira infância. Então, assim, inclusive dentro da lógica do mapa astral, a família, que é a casa 4, deixa de ser o ponto mais predominante e a criança ela passa a ter uma vida social mais efetiva, né? No sentido de se agrupar. Então, assim, aos 6 anos a criança já se importa mais com a opinião dos coleguinhas, aos 6 anos ela já quer pertencer a um grupo, ela já quer estar, né, num grupo, por exemplo. Então, assim, como tipo assim, não é só a opinião de pai e mãe que importa, ela precisa da opinião dos grupos. Então, aos 6 anos, o grupo já vai ganhando uma maior relevância. Então, a gente vai percebendo muito fortemente qual é o significado daquele Júpiter. Inclusive, entendendo, assim, que Júpiter está ligado também ao conhecimento, então a forma como a criança passa a conhecer o mundo, e está ligado também ao reconhecimento.
ao conhecimento dos outros, né? Um planeta social, então um planeta de agrupamento. Então, assim, a criança vai se agrupando aquelas que ela se reconhece, ou porque é parecido, ou porque tem aquelas características que ela gostaria de ter, né? Então a gente já vai entendendo também um pouquinho dos desejos inconscientes da criança no momento em que ela vai se agrupando com outras crianças. A gente tem os 9 anos, que também é um momento muito marcante, que marca ali assim, já começa a entrar no fim da infância, né? Para entrar no início da pré-adolescência, que tem um marco hormonal muito forte, né? A gente tem aquela fase que a gente chama de rabicão. Então, assim, é uma fase muito intensa também da criança, marcada por muitas emoções. Então, assim, a gente chama de crise de crescimento. Então, também é um momento em que ela já começa a entrar em contato com os próprios valores. Porque, digamos, esse primeiro momento da infância, né, a criança ainda está construindo valor, ainda está, digamos assim, se reconhecendo nos valores da família, tanto do certo com o errado, do bom com o ruim. Mas, sobretudo, quando chega o retorno aos 12 anos, a criança ela já entra mais nos seus próprios valores. E esses valores vai muito também do social que ela vai se envolvendo, né? Então, assim, ela vai criando essa amizade com base nesses valores em comuns. E que tende a ter um valor de geração também, né? Então, assim, aquele grupo, aquela geração. Então, com os 12 anos, sobretudo, fica muito forte a gente reconhecer a geração de Júpiter em Câncer, a geração de Júpiter em Leão, a geração de Júpiter em Virgem. Você vai reconhecendo aqueles valores em comum, aquela forma de entender as leis, de lidar com o certo e com o errado, aquela forma de se expandir, se socializar. Então é muito parecido, certo? Com aquele grupinho. Então, assim, é uma fase de muita socialização, né? Que a criança quer ser reconhecida no social, também é uma forma muito de ir além dos limites. Todas essas fases vão estar marcadas para ir além dos limites, porque já é início, tanto os 9 como os 12, né? Estão marcando o 9, ainda é uma criança, os 12 já marca, né, o início da pré-adolescência, então já é uma nova fase do desenvolvimento, mas aos 9 anos ela também já tem, a criança já tem uma inserção social maior, já se importa mais com os coleguinhas, mas é um momento também de extensão, de além dos limites, né, de, assim, de ultrapassar aquelas barreiras e ir construindo os próprios limites. Porque quando a criança você diz um não e aquela criança vai checar, ela vai conhecer os próprios limites dela, é uma forma de autoconhecimento também, certo? É claro que aqui eu não estou dizendo que você não tem que ser autoridade, você, né, que é o adulto, que é o pai, que é a mãe, a gente está aqui para orientar, para a gente entender a natureza da criança e orientar, né, que ela possa ter as melhores experiências possíveis, proteger a criança, mas a gente entender que ela precisa também experimentar. E a forma dessa experimentação está ligada muito a Júpiter. Então, quando você entende a natureza de Júpiter numa pastoral da sua criança, você entende a forma como ela precisa experimentar o mundo, qual é a forma dela de se expandir no mundo. Então, você pode, inclusive, conduzir melhor essa expansão, conduzir melhor esse ultrapassar de limites, porque ultrapassar limites não significa, entendendo que na astrologia, quando eu digo ultrapassar limites, eu não estou dizendo assim, desobedecer. Porque assim, por exemplo, quando a gente está correndo, né? Então você começa a correr. Então você começa a correr 2 quilômetros. Aí você vai, mantém aquele ritmo de 2 quilômetros, você consegue ganhar um pouco melhor de condicionamento físico e começa a correr 5. Ganha um pouco mais de condicionamento físico e começa a correr 8. Então você está sempre ultrapassando seus limites, né? À medida em que você vai se aperfeiçoando naquele objetivo. Então, assim, na vida é assim, né? A gente vai ultrapassando nossos limites, a gente vai aprendendo mais sobre a gente, vamos entendendo que podemos mais do que a gente imaginava que podia, né? Então, assim, por exemplo, a criança, isso fica muito claro, porque, por exemplo, uma criança de 3 anos, ela não pode, por exemplo, manusear o fogão sozinha, mas uma criança de 9 anos, você já pode ensinar ela a fazer isso, por exemplo, né, uma questão do dia a dia. Uma criança de 3 anos ainda não tem habilidade de se tomar banho sozinha, né? Ela precisa da supervisão de um adulto. Uma criança de 6 anos já tem essa habilidade. Então, ela vai ultrapassando esses pequenos limites também que envolvem o próprio amadurecimento do crescimento. Então, é isso que é importante a gente entender. Qual é a forma dessa criança se expandir? Qual a forma dela ultrapassar esses limites? E isso está marcado pelo signo que Júpiter está no mapa astral da criança e os aspectos que faz com cada planeta. Então, isso vai dizer qual a área da vida e qual a característica da personalidade em que a criança tende a se expandir mais, né? Inclusive,
ajuda também a gente a entender a forma da criança entrar em coletividade. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi uma introdução sobre a astrologia infantil, de como você pode entender, como cada ponto da astrologia infantil é importante para a gente entender a personalidade da criança e como conduzir essa educação, como entender o desenvolvimento dessa personalidade. E se você quiser algum tema específico, escreve aqui nos comentários que eu faço um vídeo especial para isso. E se inscreve aqui no canal que eu estou sempre lançando vídeos sobre como você pode entender a astrologia infantil como a melhor ferramenta para educar e se conectar com a verdadeira alma da sua criança.